Novas descobertas, mudanças de interesses, conscientização da sexualidade, alterações físicas, psicológicas e sociais. É nesta fase em que ocorre a descoberta da identidade e a definição da personalidade de um indivíduo. Um período de conflitos e constantes transformações. Estamos falando da adolescência e este é o tema do Pauta Aberta de hoje. Está aqui conosco a psicóloga e pedagoga Maria Anunciata Caporrino. Esse é um período de muitos conflitos na vida de uma pessoa, né? Isto. O adolescente ele tem mudanças físicas, como já falamos, e essas mudanças fazem com que ele tenha que que estabelecer a sua identidade, formar a sua identidade. Desde a infância ele tem os pais que determinam o que devem fazer, da forma que devem fazer. São uns mitos para eles. Mas no início da adolescência eles começam a ter esses conflitos porque eles têm que criar os próprios valores. E é exatamente aí onde eles ficam muitas vezes agressivos, eles têm uma série de dificuldades no relacionamento social, eles têm que galgar um lugar na sociedade. E é isso que faz com que eles sintam essas dificuldades. E existe uma idade específica para que essa passagem entre a infância e a adolescência ocorra? Isto. Na realidade, a puberdade ocorre dos 8 aos 10 anos, aproximadamente. E a adolescência ocorreria dos 10 aos 20 anos. Tá. E que fatores poderiam antecipar ou retardar essa transformação de uma criança em um adolescente? Sim, nós temos fatores, os físicos, hereditariedade, o ambiente e também a questão da aprendizagem. Então, quaisquer desses fatores, dependendo do local onde a criança se encontra, ela vai ter o seu desenvolvimento. E no caso do adolescente, quais são os conflitos mais recorrentes nas meninas? Existe uma pressão social muito grande para que ela mude também o aspecto emocional. Muitas vezes esse aspecto emocional ele não consegue acompanhar o físico, né? O físico está ocorrendo e o emocional não acompanha. Então é exatamente aí que surgem os conflitos em relação às meninas. Quando ocorre a primeira menstruação, isso tem a ver com o início do interesse pelos garotos? É nessa fase que elas começam a se interessar pelos garotos? Não necessariamente ligado à primeira menstruação, mas na realidade é um conjunto de fatores que ocorrem. Então, por exemplo, a pressão social que hoje, né, a menina tem é muito grande. Por exemplo, ela tem um interesse pelo garoto, né, pelo menino, e na realidade ela tem toda uma pressão das próprias amigas, dos colegas, né, para que ela, por exemplo, hoje a gente sabe que é falado, por exemplo, da boca virgem, né? As meninas ficam envergonhadas se elas ainda não deram o primeiro beijo. O mesmo vai acontecer em relação à iniciação sexual. Muitas vezes ocorre que ela inicia, né, sexualmente, mas ela não está preparada emocionalmente. É muito mais por uma questão de pressão do próprio grupo, né? Tá. E no caso dos meninos, quais são os conflitos mais comuns? Isto, em relação aos meninos, o que a gente observa é que também existem mudanças consideráveis físicas. Então, assim, o nascimento de pelos, da barba, crescimento do pênis, há também o estirão, né? Eles ficam estranhos, eles ficam com os braços e pernas maiores e eles têm uma certa dificuldade de lidar com esta estranheza do corpo deles. E assim, socialmente o que acaba ocorrendo é que tanto na família quanto no social, os meninos também têm um grande problemas a enfrentar. Por exemplo, a questão da heterossexualidade, né? Muitas vezes até os próprios pais eles querem que os meninos tenham a sua primeira relação para provar a virilidade. Então, neste sentido, eles também têm grandes problemas a enfrentar. Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2006 revela que a única faixa etária que teve aumento da gravidez foi a de jovens entre 15 e 17 anos. Passou de 6,9% em 1996 para 7,8% em 2006. Isso quer dizer que do total de quase 3 milhões de adolescentes, segundo o censo de 2007, por volta de 230 mil garotas engravidaram nessa idade. Na sua opinião, a que se pode atribuir esse aumento da gravidez precoce?
Bem, a informação, sabemos que os adolescentes têm muita informação através da TV, jornais, internet. A parte operacional sabemos que ela existe. Porém, o acompanhamento que a família pode dar no aspecto emocional a estes jovens, muitas vezes fazem com que eles não consigam, até por uma questão de questões sociais mesmo. Os pais têm que trabalhar atualmente, eles muitas vezes não têm tempo de acompanhar esses filhos. Então, muitas vezes, essa questão emocional, ela fica abalada. Agora vamos ver um trecho da série Confissões de Adolescentes, que aborda as dúvidas dessa fase complicada na vida de muitas meninas. Não adianta mamor, Natália, tem que ir no ginecologista. Eu disse que estava na dúvida, não disse que ia transar a droga. Se resolver que não quer, pelo menos já está bem orientada. Ginecologista não é nenhum bicho-papão. Mas não era melhor se fosse mulher? Mas camisinha pode estourar. DIU não é para quem ainda não teve filho. Diafragma falha e não pode ser virgem. Bem, o anticoncepcional mais seguro ainda é a pílula. Mas pílula mexe com os hormônios, não mexe? E dizem que engorda. Existem pílulas fraquinhas que não vão abalar tanto o seu organismo. Tá, mas e aí? Bom, e aí você espera a sua próxima menstruação e começa a tomar a pílula. O importante é que você só pode ter relações com segurança 1 mês após a pílula. 1 mês? É. E mesmo com a pílula, eu aconselho o uso da camisinha. Porque a camisinha não é apenas um anticoncepcional, não. É também uma prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. E realmente são muitos questionamentos nessa fase, né? Sim, a posição que ela vai ocupar no mundo, frente aos amigos, a escolha dos pares, como lidar com o próprio corpo, como lidar com as angústias. Então, assim, como ela vai realmente se colocar neste mundo, que é novo. Ela precisa muito da apreciação também dos pares, dos colegas, e isto faz com que entre muito em conflitos. E para isto é necessária orientação de médicos, de pedagogos, de professores, dos pais, todo o acolhimento e toda a orientação emocional tem que vir dos pais. Os pais têm que ter em mente que eles não podem jamais delegar para a escola ou para os colegas a identidade de seus filhos. Na realidade, eles que devem fazer este papel da orientação, do acolhimento e do cuidado. E lá fora, logicamente, ele terá mais condições até para que ele escolha a sua primeira experiência, como que vai ser, em que momento vai ser. Pais que costumam dialogar bastante com seus filhos, eles dão a oportunidade desses filhos chegarem a esse amadurecimento. E esses filhos, na realidade, quando eles acabam escolhendo o momento de uma primeira atividade sexual, eles vão estar muito mais bem preparados emocionalmente, não só fisicamente. Voltando nessa questão da gravidez precoce, quais são as consequências psicológicas e até sociais em uma adolescente quando ela engravida antes do tempo? Podemos dizer que ela acaba não conseguindo definir o seu papel como mãe, porque na realidade ela ainda está em formação física e também emocional. Como é que ela consegue lidar com isto é que está o grande entrave de sua vida. Isto pessoalmente. Agora, socialmente, o que acaba acontecendo? Muitas vezes esta criança, esta adolescente, né, ela tem grandes dificuldades no convívio social. Por quê? Ela acaba tendo amigos que continuam saindo de casa, tendo as suas diversões, e ela acaba sendo, de uma certa forma, limitada. Então, assim, o que acaba acontecendo? Ela pode criar questões de insegurança muito grande, rejeição até a este bebê, muitas vezes, se ela não tiver aceito a gravidez. Ela tem que também lidar com esta sociedade que muitas vezes a discrimina e muitas vezes com as questões também familiares, né? Então, assim, ela perde grande parte de sua vida porque ela tem que amadurecer precocemente. E como você mesma disse, essa adolescente, mesmo depois do nascimento da criança, vai querer levar uma vida comum, como de qualquer outra garota. Isso. Nesse caso, os pais da menina acabam ficando com parte da responsabilidade pela criança. Como eles devem agir? Eles devem assumir isso
ou devem deixar que a responsabilidade fique sob a própria garota? A questão do acompanhamento emocional para esta jovem ela é extremamente importante. O acolhimento que os pais podem dar a esta jovem tem que ser contínuo. Na realidade, o que fica com uma dificuldade muito grande é quando os avós não conseguem perceber exatamente qual que é o papel deles neste processo, né? Muitos avós acabam assumindo o papel de pais. E, na realidade, o que seria mais adequado, tanto para a criança quanto para esta mãe, seria que eles dessem este acolhimento, este acompanhamento, tanto para a jovem quanto para o bebê. Mas que eles ficassem na posição de avós e que procurassem orientá-la no sentido dela assumir a sua posição de mãe. O que a gente percebe é que elas acabam tendo conflitos muito grandes, né? Entre o que é, na realidade, o que elas querem e o que a vida está trazendo como consequência. Muitas vezes elas querem frequentar os mesmos grupos que frequentavam anteriormente e até os próprios colegas acabam, de uma certa forma, rejeitando, discriminando. Então elas perdem esta possibilidade, né? E muito precocemente elas acabam ficando frustradas. Muitas vezes elas vêm até a rejeitar o bebê, porque elas acabam até projetando toda esta insatisfação na criança. E como essa precocidade interfere diretamente na criação do bebê? O bebê, na realidade, ele vai ter sérias consequências se não houver o vínculo, principalmente da mãe com ele, né? Normalmente ele terá consequências, principalmente na questão emocional, porque ele não vai se sentir amado, aceito, que trará grandes consequências futuramente. Quando uma adolescente engravida, os pais dela, é necessário que se faça também um acompanhamento psicológico? De que maneira deve ser feito esse acompanhamento? Você diz para os pais? Para os pais. Sim. Na realidade, esses pais têm que primeiro lidar com esta situação que é nova. Procurar entender o que aconteceu e, na medida do possível, orientar esta filha, né? Mas, na realidade, se eles não aceitarem, eles terão grandes dificuldades. Então, nesses casos da não aceitação da gravidez da filha, eles terão que também ser orientados. Esteve conosco a Maria Anunciata Caporrino, que é psicóloga e pedagoga. Muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente por tratarmos de um assunto tão importante. O Pauta Aberta volta já. Olá! No Pauta Aberta de hoje nós vamos falar sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes, um crime difícil de ser identificado por ser cometido por aqueles que deveriam assegurar total proteção às vítimas. É neste cenário silencioso que inúmeras crianças vivem e muitas vezes crescem achando que a violência é um processo natural da vida. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo mostra que dos casos de violência atendidos no serviço público, 38% são contra crianças e adolescentes. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar com o psicólogo e vice-presidente do Instituto 0 a 6, Ivan Melo. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado, Aline. 38% é um número relativamente grande, você concorda? É muito grande, principalmente até porque a violência contra criança e adolescente, poucos casos, na verdade, são que chegam a ser trazidos à baila à frente, né? Na verdade, se mensura que é mais ou menos em torno de 10% dos casos que aparecem... Que são notificados. Notificados e são levados a algum tipo de agente, ou polícia, ou um hospital de atendimento, ou outro tipo de agente como conselho tutelar. A partir de que ponto bater perpassa o método educacional e passa a ser considerado violência?
Na verdade, bater em nenhum momento é interessante. Nem se você considerar o próprio ato de você chacoalhar teu filho, qualquer coisa, em nenhum momento bater é interessante, porque no momento que você está usando qualquer tipo de violência, você não está tendo comunicação direta, não está tendo diálogo com a criança e nem com o adolescente. A agressão geralmente acontece em casa. Isso dificulta a percepção médica? A agressão praticamente sempre acontece em casa. E o pior de tudo é que sempre é por alguém conhecido da criança, tá? Pai, mãe, cuidador familiar, que pode ser avô, avó, tio, tia, primo, prima, irmão, irmã, vizinho, mas pessoa que ela tem confiança. Nesse sentido, fica muito mais complicado, porque, na verdade, existe um vínculo de confiança prévio estabelecido entre a criança e aquele adulto. E ela não acredita que aquele ato vai acontecer, e o ato acontece. E ela passa por um momento que ela não entende porque a violência está acontecendo, e muitas vezes quem gera o tipo de violência, qualquer tipo de violência, acaba usando do próprio argumento de ter esse relacionamento, se isso chega no nível mais complicado, para chegar na criança e chantagear. Um caso, por exemplo, um padrasto fala, se você falar para tua mãe, eu vou embora daqui. E, na verdade, às vezes a própria família tem que cooptar com isso, porque pode ser o pai que sustenta aquela família, pode ser a pessoa que gera algum tipo de situação que, de certa maneira, é positiva. E essa confiança é quebrada no momento que é gerado esse tipo de padrão de agressão. O que pode ser considerado violência? Uma palmada na criança é um tipo de violência? Aline, qualquer ação contra um indivíduo que tem uma criança é uma violência, tá? A gente tem que mensurar que, se você tiver um diálogo e der bom exemplo, que é muito importante, tá? Você vai ter uma situação muito tranquila com relação aos seus filhos ou às pessoas que você está junto. Pode ser seus sobrinhos, pode ser seus netos, pode ser as pessoas que você convive e necessariamente você está tendo algum tipo de ação. Na verdade, a gente tem que perceber que nossa percepção e respeitar, para começar a perceber, porque não adianta eu pegar uma pessoa que é mais frágil que eu e agredir para poder ter uma ação, porque eu não tenho condição de controlar ela por outro meio. No nosso perceber, até mesmo uma situação como uma palmada mal dada é extremamente negativa. Como fica o psicológico dessas vítimas? Até que ponto agride o psicológico dessa pessoa? Totalmente, porque se você imaginar que existia um vínculo de confiança, que foi quebrado no momento do... Aquele relacionamento era um relacionamento que existia e existia um vínculo de confiança. Geralmente, na maioria dos casos, existe uma continuidade da ação, tá? Hoje em dia, o atendimento às vítimas é feito, por exemplo, aqui em São Paulo, dentro do Hospital Pérola Byington, onde são retratados a maioria dos casos de todo tipo de violência. Sempre as violências, quando ocorrem, elas não são únicas, elas não acontecem a primeira vez. Quando existe a criança, o adolescente chega a um atendimento, geralmente esse processo já está acontecendo há 5, 7 anos, tá? É muito sério. Então, os danos psicológicos são complexos de reversão. Irreversíveis não, mas com dificuldades bastante grandes de ser revertidos. A rejeição dos pais pelos filhos leva à violência, você acredita? Na verdade, eu não diria rejeição, porque existem fatores complexos de relacionamento de qualquer tipo, principalmente entre pais e filhos, ou cuidadores familiares e filhos, porque hoje, quando a gente fala em família, a gente não pode falar em pais e filhos, a gente fala em cuidadores familiares e crianças. Por quê? Porque as pessoas trabalham, geralmente os avós hoje, com crianças ou adolescentes jovens tendo filhos, acabam tendo que cuidar dos seus netos, outras pessoas da família cuidam, e necessariamente não é só a questão de rejeição, existem outros fatores, às vezes até a incapacidade de entender, a falta de paciência, a falta de percepção de quão é importante, às vezes, deixar uma criança brincar, ela agir naturalmente, porque certas coisas, por exemplo, falando de uma criança, a gente está falando de criança e adolescente, mas falando especificamente de uma criança pequena, brincar é a coisa mais importante que ela vai ter na vida dela, onde ela vai construir toda a parte cognitiva do cérebro dela, toda a parte de relacionamento, toda a parte de respeito, toda a parte de percepção dos limites físicos que ela tem entre ela e o outro, tá? Então, se você não entender que isso tem valor, você, na verdade, vai estar desrespeitando ela, não tanto por uma rejeição, e sim por uma falta de capacidade de percepção, de entendimento. Nós já vimos inúmeros casos em que babás agridem
crianças. Como os pais podem fazer para detectar esse tipo de violência? Existe uma situação, assim, que a gente tem que avaliar o seguinte. Em primeiro lugar, quando você tem uma babá, você está com uma pessoa dentro da tua casa, às vezes isso é necessário. Mas, geralmente, a babá que cuida do teu filho, por exemplo, de 2, 3 anos, ela geralmente vai estar com um filho de 2, 3 anos, abandonado na casa dela, ou mal cuidado por alguém, ou deixado com o vizinho para poder fazer aquele tipo de atendimento. Naturalmente, essa situação de contato não vai ter o mesmo carinho que um pai ou uma mãe poderia dar ao seu filho, tá? Então, já nessa percepção, já se vê que existe, sim, uma necessidade de valorização desse contato dos familiares, dos cuidadores familiares, com as suas crianças, tá? Com essa valorização crescente, naturalmente, os processos vão diminuir, tanto de agressão dos próprios cuidadores contra seus filhos, quanto a necessidade de babás. Havendo a necessidade dos profissionais de cuidado, perceber mudanças de hábito, por exemplo, mudanças de hábito de alimentação, mudanças de hábito de um bebê muito recém-nascido de horário de fazer suas necessidades, todas essas mudanças de hábito. O que causar estranheza no dia a dia da criança, claro, na rotina pode ser um alerta. Evidentemente, porque às vezes a criança pode ser muito novinha, mas ela vai... Ela expressa isso de alguma forma. Uma criança recém-nascida expressa com os pais, às vezes no controle, às vezes, do seu próprio necessidades físicas, entendeu? Isso, às vezes, modifica. Por que está acontecendo? Alguma coisa pode estar acontecendo. Vamos tentar entender o que. Como os profissionais da saúde lidam com esse tipo de agressão? Eles costumam denunciar? Na verdade, assim, agora, dia 18 de maio, teve um evento na Câmara Municipal, onde o Dr. Wilmes fez um trabalho fantástico de trazer à tona alguns tipos de agressão que estão sendo mapeadas, tá? Ele mostrou, por exemplo, a percepção de levar os profissionais de saúde a entender as diferenças, por exemplo, do grau de hematoma numa pele de uma criança. Então, a criança chega machucada. Mas aí tem um hematoma preto, outro que é roxo, outro que é verde, outro que é amarelinho. Quer dizer, essa criança não teve um machucado. Aí a mãe fala, ele caiu do berço, ele caiu da escada, ele tropeçou. Na verdade, aquela criança está sendo agredida de uma maneira sistêmica há muito tempo. Às vezes, se você perceber o grau de graduação dessas manchas, você vai ver que pode estar acontecendo há meses e repetidamente. Aí, quando você faz, por exemplo, um raio-x dessa criança, você percebe que ela tem um osso que está quebrado, por isso que ela chora tanto, e por isso que ela é agredida pela mãe, ou por qualquer outra pessoa, que ela tem uma sequela física no outro osso que já está sendo calcificado. Quer dizer, você começa a perceber que existe, sim, situações, e os profissionais têm que ser assim, capacitados a perceber isso, tá? Não só os profissionais de saúde, tá? Eu vou avançar um pouco aí, comunicando que é importante essa capacitação também para os profissionais de justiça, que tem que entender os mecanismos de atendimento à criança e adolescente, saber por onde deve ser feito o sistema de atendimento, de percepção de onde, como levá-la para uma situação mais tranquila de relação com ela. O sistema de educação, por exemplo, que é muito importante, porque muitas vezes você, dentro da escola, os professores não sabem perceber o que é uma violência. Uma criança que, por exemplo, toda segunda-feira falta na aula, pode ser que esteja tendo uma violência doméstica. Existe algum tipo de treinamento para esses profissionais da educação? Existe esse material, inclusive, que eu estou trazendo aqui, da Lúcia Williams e da Raquel, lá da Universidade Federal de São Carlos, tá? Ela fez um trabalho fantástico lá em São Carlos, que fez um mapeamento de todas as violências que ocorreram no município. A partir desse mapeamento, qualificou os multiplicadores dentro da universidade, que são os alunos. Esses alunos começaram a dimensionar dentro da própria município a qualificação e a capacitação dos profissionais de educação, para eles perceberem essas situações. Por exemplo, uma criança num dia de calor chegando de manga comprida. Às vezes o professor pode pedir para levantar a manga, vai acabar vendo uma situação de violência, um hematoma, etc. São detalhes que, na verdade, o professor às vezes não traz à tona porque nunca foi capacitado a perceber, tá? Esse trabalho da Lúcia está sendo trazido aqui para São Paulo, com uma parceria que o 06, que é o instituto que nós trabalhamos junto com a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, e a Secretaria Municipal de Educação está fazendo, para qualificar os professores da Rede Pública Municipal de Ensino de São Paulo. Eu quero agradecer a presença do psicólogo e vice-presidente do Instituto 06, Ivan Melo. Obrigada, Ivan, pela participação.
Se você deseja saber mais sobre este assunto, acesse o site www.0a6.org, onde é possível encontrar outros dados sobre este assunto. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção e o seu interesse. Até a próxima.